Fala galera, beleza? Alunos do terceiro ano do ensino médio, como estão vocês? Preparando aí para o Enem, para os vestibulares? Neste vídeo nós vamos falar sobre funções oxigenadas, é um tema bastante cobrado nessas provas, tá? Espero que você possa acompanhar esse vídeo e que ele possa ser útil, tá? E você possa conseguir identificar quais são as funções oxigenadas, os conceitos, bem como a nomenclatura e estrutura dessas funções, tá? Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre essas funções? Vem comigo neste vídeo. Bom galera, então vamos lá, funções oxigenadas. Vamos começar falando aqui sobre alcoóis, tá? Em seguida, enóis e fenóis. Os alcoóis, eles têm por característica a presença de uma hidroxila, tá? O OH, chamado de hidroxila. Quando essa hidroxila ela está ligada a um radical, aqui eu coloquei como R, radical, tá? Que poderia ser qualquer quantidade de carbonos, a gente tem um álcool, tá? O álcool, então, é quando a hidroxila está ligada a carbono saturado, ou seja, carbono que tem 5 ligações e que não seja aromático, tá? E daí nós temos um álcool. Os álcools são classificados em monoálcool, né? Essa classificação ela depende da quantidade de hidroxila. Aqui nós temos a nossa hidroxila. E a depender dela, nós temos o monoálcool, que vai ter uma hidroxila só, tá? Nós podemos ter o diálcool, ou também conhecido como glicol, vai ter aí 2 hidroxilas. Nós temos o triálcool, triol, né? O nome já diz aí 3 hidroxilas na molécula. E nós temos os poliálcool, que é acima de 3. Então, eu tenho quantidades acima de 3, né? Hidroxilas, né? Hidroxilas maior do que 3. Ok? Então, essa é a classificação dos álcools. Com relação à polaridade, os alcoóis, até 5 carbonos, eles são bastante solúveis em água. Por ser solúveis em água, a gente fala que ele é polar, porque a água é uma substância polar. Então, se esse álcool dissolve em água, é porque ele também é polar, né? A partir de 5 carbonos, a polaridade ela já fica comprometida, vai diminuindo essa polaridade do álcool, então ele vai ficando insolúvel em água, tá? Mas isso também depende da quantidade de hidroxilas. Em regra, quanto maior for a quantidade de hidroxilas, maior será a polaridade do álcool, né? Maior será essa solubilidade dele em compostos polares, tá? Porque quem dá a polaridade para o álcool nessa função álcool é a hidroxila, tá? A presença dela vai deixando a molécula polar por conta desse oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo. Aqui nós temos a questão da nomenclatura. A nomenclatura, como você dá nome para um álcool? Primeiro você vai colocar o prefixo, aquele prefixo, né, que diz a quantidade de carbonos. Depois o infixo. O infixo está relacionado ao tipo de ligação, né? Se é AN, no caso do álcool seria AN, porque são carbonos saturados. E finalizando aqui com OL. Ou outra maneira, você coloca a palavrinha álcool, tá? Mais o prefixo da quantidade de carbono, finalizando com ílico. Assim você vai dar nome para os álcools, beleza? Então vamos pegar aqui alguns exemplos de alcoóis e nomeados, né? No nosso cotidiano nós conhecemos quais os álcools. O álcool mais conhecido do nosso cotidiano é este aqui, ó. H3C, CH2, hidroxila, OH. Que é o álcool etílico etanol, né? Como é que nós vamos dar o nome para ele?
Olha, ele tem 2 carbonos, então o prefixo para 2 carbonos é et. Vamos colocar o et aqui. A ligação, né, que seria o infixo, né, o infixo, marcado aqui embaixo, é AN, por ser ligação simples. Nós vamos colocar o AN. E por ser álcool, né, por ter a hidroxila, termina em ol. Então vamos colocar aqui o ol. Então qual que é o nome desse álcool? Etanol, ou conhecido como álcool, né? A segunda regrinha aí, ó, álcool, mais o prefixo et, por ter 2 carbonos, e finalizando com ílico, etílico. Ok? Esse álcool é bem comum, né? Está presente nas bebidas alcoólicas, né? Ele serve como combustível, principalmente é usado aí como combustível, tá? Combustível de automóveis. Utilizado na questão da limpeza, né? Já visto esse momento que nós estamos vivendo, utiliza-se muito álcool etílico na concentração de 70%, né? O recomendado aí pela Organização Mundial de Saúde, né? Para combater aí o Covid-19, né? Então, é um dos assuntos mais comentados aí com relação a produtos de limpeza, é o álcool etílico, né? Principalmente nesse momento agora, certo? Mas temos outros álcools, né? Outro álcool que nós podemos conhecer também é o glicerol, certo? Ele é um triálcool. Então, aqui nós vamos ter as hidroxilas, são 3 hidroxilas, um triálcool, conhecido como triol, né? Glicerol, turma, ele é vendido como glicerina, tá? Você nunca ouviu falar a palavra glicerol, você vai ouvir aí como glicerina. Vou colocar aqui como glicerina. A glicerina, ela é o quê? Um amaciante. Utilizado aí em produtos cosméticos, né? Como amaciante. Beleza? Temos também esse álcool, que é chamado de metanol. Metanol é um álcool tóxico, né? Já foi usado aí como combustível, tá? Principalmente combustível Fórmula Indy. Esse álcool ele queima de forma quase que imperceptível e pode causar muitos acidentes, tá? Então esse metanol aí, basicamente hoje ele serve para a síntese orgânica, tá? Então galera, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou fazer mais um exemplo aqui de álcool. H3C, CH, CH2, CH3. Eu vou colocar hidroxila aqui. Vendo? Eu sei que é um álcool por quê? Porque tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, o que vai acontecer? Como nós vamos dar o nome para esse álcool? E nós vamos numerar a cadeia, né? A partir da ponta mais próxima à hidroxila. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aí but, ligação simples, AN, butan. Onde está o álcool? No 2, segundo carbono. Então, 2-ol. Butan 2-ol. Ok? Agora nós vamos falar sobre enóis. Os enóis, eles também possuem hidroxila. A diferença aqui é que essa hidroxila está ligada a um carbono insaturado, ou seja, um carbono com dupla ligação. Então, cuidado. A hidroxila ligada a um carbono saturado é um álcool. A hidroxila ligada a um carbono insaturado é um enol. Os enóis eles são muito estáveis. Essa instabilidade, né, que existe no enol é devido você ter uma hidroxila próximo a uma dupla ligação. Então, compostos que possuem dupla ligação eles são mais reativos do que compostos que possuem uma simples ligação. Então, nesse caso, esse enol ele reage com maior rapidez, tá?
Então aqui eu tenho a presença de um enol, porque eu tenho aqui a nossa hidroxila ligada a um carbono que tem a dupla ligação, certo? O que vai acontecer aqui? Esta dupla ligação, ela vai para cá, ó, e esse H vai para cá. Uma reação, isso vai se transformar, tá? Vamos fazer aqui um mecanismo, como ficaria essa reação? Porque eu estou falando para vocês que os enóis, eles são estáveis. Então, assim, ó, como ficaria isso aí? Ó, repetindo aqui, ó, H3C, C, esse H vem para cá, não existirá mais essa ligação dupla, e essa ligação dupla sobe. Ela vai ficar aqui, ó, com o O. E aí eu vou continuar, CH3. Tá vendo? Houve uma troca. O hidrogênio veio para este carbono e essa dupla foi lá para o oxigênio. E aí nós vamos formar uma substância diferente. Aquilo que era um enol transformou em outra substância que nós vamos ver mais para frente. Essa função aqui, ó. Você tem a carbonila entre carbonos, que é uma função cetona. Esse será assunto nosso também, certo? Então, esse enol, ele poderia se transformar em uma cetona, tá? A nomenclatura do enol segue o mesmo padrão para os álcoois. A diferença é que o nosso intermediário aqui, nosso infixo, será en e não an. Se eu fosse dar um nome para esse enol aqui, né? Como ele tem mais de 2 carbonos, então eu devo contar o número das cadeias aqui, ó. Começar a numerar a cadeia principal, a partir da ponta mais próxima da hidroxila. 1, 2, 3, 4. Então ficaria but, aonde está a dupla? Entre 2 e 3, então 2, but 2, em, onde está a hidroxila? No 2, em 2, ol. But 2 em 2 ol, certo? Os enóis, eles, por serem estáveis, são poucos estudados, né? Como eu falei para vocês, geralmente eles ficam em intermediário de uma reação. Eles vão se transformar ou em cetona ou em aldeído. Vamos pegar outro exemplo aqui de um enol. Outro enol aqui, ó, hidroxilo ligado em carbono insaturado. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a troca, ó, essa ligação vem para cá e o hidrogênio volta para este carbono. Então, como fica aqui? Se aqui tinha 2 hidrogênios, chegou 1, é para 3. Não existirá mais a dupla, porque ela vai subir. C, ela vai subir, ó, formando dupla com oxigênio. E aqui nós vamos ter outra substância. Essa substância aqui é diferente dessa. Aqui eu tenho um etenol, tá? Porque, ó, et, ligação dupla em e mais ol. Não precisa colocar os números como eu fiz no início, porque só não há possibilidade de ter a hidroxila nem a dupla em outro carbono, a não ser entre 1, né? E 2. Etenol. Agora esse daqui, ó, já é um outro composto que nós vamos estudar mais para frente também. Isso aqui é um aldeído. Aqui é um enol e já essa substância que eu coloquei aqui, ó, na transformação, um aldeído. Já seria um etanol, mas nós vamos estudar isso aí mais para frente, certo? Só estou montando essas reações aqui para mostrar para você a instabilidade do enol, ok? Então ele pode se transformar em cetona, que foi esse primeiro caso que eu passei para vocês, ou ele pode se transformar em aldeído, segundo o caso aqui, dependendo da posição que está a hidroxila. Se ela estiver entre carbonos, a possibilidade de formar uma cetona. Se ela estiver na ponta, como está aqui, ó, a hidroxila está na ponta aqui, então vai formar um aldeído, beleza? Vamos seguindo. Agora nós vamos falar sobre fenóis, tá? Os fenóis possuem também hidroxila. A diferença aqui é que essa hidroxila está ligada no anel aromático, como está no desenho aqui para vocês. Então a hidroxila ligada em um anel aromático, né? Geralmente está aqui, ó. É chamado de fenol. Os fenóis, eles são utilizados aí basicamente
quase tudo, né? Vamos citar alguns exemplos: desinfetantes, medicamentos, tintas, germicidas, inseticidas, pomadas para queimadura, enfim, explosivos. São vários campos de uso, né, dos fenóis, né? Basicamente é isso, tá? Mas a gente conhece muito fenol utilizado aí como desinfectante. Todos vocês já ouviram falar sobre a creolina, ou conhecem creolina, né? Creolina também faz parte dos fenóis aí, do grupo cresol, tá? Então, em termos de cadeia, para você reconhecer um fenol, você vai olhar se essa hidroxila ela está ligada ao anel aromático. Toma cuidado que eu posso ter uma estrutura assim, ó, e a hidroxila ligada. Aqui eu não tenho fenol. Por que eu não tenho fenol aqui? Como eu já falei para vocês, tem que ser anel aromático. Aqui eu não tenho um anel aromático, né? Aqui eu só tenho o que? Um ciclo com 6 carbonos. Então isso aqui é um ciclo hexanol, né? Ciclo hex de 6 carbonos, hex de 6 carbonos e ol de álcool, por conta dessa hidroxila aqui, tá? Agora se eu tiver aqui, ó, esse círculo no meio, né, a nossa ressonância, né, significa que eu tenho aí 3 duplas ligações alternadas, né? Então eu tenho no caso um fenol, tá? Muito comum você encontrar uma cadeia mista aí nas provas do Enem, do vestibular, para você identificar as funções orgânicas presentes em uma grande molécula, uma molécula enorme, né? Então você tem que tomar cuidado com essa hidroxila. Se ela estiver ligado a um anel aromático, nós temos um fenol. Se ela estiver ligada apenas a carbonos saturados, ao carbono insaturado, enóis, né? E se ela estiver ligada a um ciclo que não seja aromático, não é um fenol, é um ciclo álcool, beleza? Com relação à nomenclatura, nós vamos colocar o hidrocarboneto aromático mais a palavrinha ol, né? O mais simples dele é o fenol, né? Então nem precisaria de muitos detalhes, né? Mas então ficava benzenol, né? Eu posso ter mais de uma hidroxila, né? Vou fazer aqui, ó. Tá? Vai ficar isso aqui, ó, hidrocarboneto aromático, benzeno, carbono 1, carbono 2, 1,2, como são dois, então vou usar o di e finalizando com o, certo? Se eu tivesse mais um aqui, ó, então ao invés de di seria tri, aí eu teria que colocar benzeno 1,2,3 triol. Galera, então basicamente é isso, tá? Nessa primeira aula aqui nós vamos ficar só nessas 3 funções e aí depois eu vou falar das demais, tá? Senão fica muito, não fica muito carregado o vídeo, fica muito longo, tá? Então basicamente essa aula você somente reconhecer as funções oxigenadas que possui o grupamento hidroxila, tá? O nosso famoso OH, que é a hidroxila. Beleza? Então é isso, nesse primeiro vídeo, né, nós falamos sobre álcoois, né, que tem o uso aí mais comum como combustível. Falamos sobre enóis e fenóis, tá? Eu espero ter ajudado vocês com relação a essas 3 funções. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as demais: aldeídos, cetonas, éster, éter, ácidos carboxílicos, sais de ácidos carboxílicos, anidrido, entre outros, tá bom? Até lá!